Hora de dar uma respirada nesta sexta-feira, falar de coisa boa, e a gente recebe ele, Paulo Pimenta. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando também pelo YouTube. É uma alegria estar aqui mais uma sexta-feira, né? É isso aí, é alegria nossa. Você sabe que o Paulo Pimenta, ele fala de livros aqui com a gente, traz dicas de literatura toda sexta-feira, mas para você ler um bom livro com estilo, são precisos bons óculos. E todo dia o Paulo tem uma novidade, ele está com óculos maravilhoso. Não, Depois eu te imagina. convido a acompanhar pelo YouTube. Você tem quantos óculos, Paulo? Amiga, eu tenho 3 pares. Muito bem. É porque um ali para academia, que ali eu posso suar mais É um um óculos pouquinho, menos e os estiloso. outros para ir para o trabalho, né? Para Muito combinar com o bem. terno certo. Muito bem. Quem usa óculos vai entender que quando a gente pode ter mais de um par é muito legal, porque faz parte, E né, do você nosso também, visual. Ariane. Você também Eu tem tenho mais que eu dois, sei. eu tenho dois Só hoje. esse ano você já mudou 3 vezes de óculos. É que um deles quebrou. Vamos lá, Paulo Vamos lá. Pimenta. Hoje eu trouxe um livro muito interessante que chegou da Amaralto Editora, mais uma vez. É A Infância de Joana. O título já me pegou muito, porque Joana é o nome de uma das minhas melhores amigas de infância. Conheci a Joana quando eu estava na segunda série do ensino fundamental. E agora vem um livro com esse título, né? A Infância de Joana. E eu fiquei muito curioso para ler. A autora é a Mariana Iannelli. E é um livro muito bacana, porque traz um pouco dessa criança Joana que pode ser várias Joanas, várias crianças, e ali traz várias meninas compostas nessa história. É um livro formado por fragmentos. Na verdade, o que esse livro traz são histórias que vão se desenhando ali desde a primeira infância da Joana. A gente vai vendo ela crescendo, a gente chega até ali o início da adolescência dela e passando por medos, por descobertas, por momentos de humor, por algumas coisas que crianças fazem. Então eu achei um livro muito interessante. Eu separei logo aqui no começo o primeiro fragmento que diz o seguinte: Joana era um bebê quando caiu na piscina sem que ninguém notasse. Ninguém além da irmã, que deu o alarme. A mãe conta que o corpinho boiava emborcado, os cabelos abertos em leque na água. Os cabelos abertos em leque e a mãe mimetizava, espalmava as mãos no ar em cima da cabeça. Era quase bonito imaginar Joana assim, uma flor d'água. E ali ela vai desenvolvendo essa história, começa com essa parte da Joana bebê, fala desse afogamento, aí o livro vai seguindo e aí depois traz o seguinte: tentou segurar o quanto pôde. O ônibus ia subindo uma ladeira quando aquela mornidão gostosa lhe foi descendo pela calça, num fio de cascata direto para o corredor entre os bancos. Joana estatuada. Bastava alguém seguir o fio para saber de onde brotava. Ela já ouvia as risadas, os gritinhos de nojo. Só pensava em fazer desaparecer o ônibus com todos dentro. Não se mexeu até ver o portão de casa. A escolta paternal do motorista a protegeu de converter o mau dia num trauma. Então traz ali, né, essa parte que a Joana acaba fazendo xixi dentro do ônibus, voltando da escola, mostra as relações dela na escola, com a família, como é que isso acontecia. Tem uma parte muito interessante que ela fala sobre essa relação com o pai e diz o seguinte: a certa altura, domingo passou a ser o dia do pai. Vinha o próprio, num Fusca laranja, buscá-la para passarem a tarde juntos. Quando não havia passeio, iam para o apartamento térreo com a janela para um fundo de garagem. O pai se sentava em frente à TV e Joana corria os olhos pelo apartamento. Era uma carranca, um leão de madeira em posição de esfinge, uma máscara do chifrudo na parede, um navio do Inho Caboclo, uma biblioteca de estantes vermelho sangue que parecia tão grande. Joana observava cada coisa, ouvindo ao fundo o zumbido de mosquito dos carros de corrida. Como podia alguém passar a tarde vendo aquilo? Era um vago mal-estar que ela sentia, não só pelo zumbido, pelos domingos, pelo fundo de garagem, por tudo, também por ela e pelo pai ali como dois galhos amputados. É, São trechos curtos, mas que trazem uma profundidade tão grande nas relações. Você vai imaginando essa criança, imaginando como é que essa menina estava se formando, o que que chegava até ela, o que que ela aprontava com os amigos, como é que era essa relação dela com a mãe, com a irmã. Então, é um livro que eu achei muito interessante. A Mariana Iannelli, que é contista, é cronista, já ganhou um prêmio, o Prêmio Minuano de Literatura em 2021, na categoria Crônica, e agora lança esse livro de ficção
chamado A Infância de Joana. Vou deixar aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, para poder ver a capa do livro. É um livro muito bonito e que também tem as fotografias da Juliana Monteiro. A gente trouxe um livro recentemente, do João Azanello Carrascosa, que traziam algumas fotografias dela, algumas imagens, e repete-se nesse livro daqui, muito interessante, muito bonito. Assim, eu acho que é uma visita que a gente faz à infância, aquelas traquinagens que aconteciam, as coisas que passavam por lá. A gente acaba indo para um lugar de medo, de insegurança, talvez, mas também de muita coragem, né? É bonito ver algumas partes quando ela diz que não estava meio que ligando para aquilo dali que estava acontecendo, sabe? Muito legal, ainda mais porque a saudade de muitos de nós, ou talvez a maior saudade de muitas pessoas, seja justamente da infância, né? Esse período em que a gente não tinha preocupações, em regra, em que podia ser quem a gente é, sem qualquer tipo de julgamento, e muitas das memórias que permeiam as mentes da gente, falo por mim, mas com certeza pelos nossos ouvintes também, datam ali da infância. Então, a gente poder reviver isso, ouvindo a história da infância de uma outra pessoa, que pode ser a gente, pode ser alguém que a gente conheceu, deve despertar na gente, e talvez você tenha tido essa sensação quando leu, um monte de coisa, né? Super. A gente acaba entrando na história como se a gente fosse um próprio amigo da autora, né? Ali, da autora que estava escrevendo o livro, é óbvio, mas também da personagem que estava ali sendo retratado. Então, em alguns momentos eu pensava, nossa, Joana era a menina da minha sala que estava fazendo É, isso, ou então uma amiga do prédio, alguma coisa que acontecia nesse sentido, porque eu acho que as infâncias se repetem, né? é, Assim, acaba que óbvio que existem os contextos, existem os recortes sociais, mas eu acho que a essência da da criança, infância, numa infância saudável, ela acaba se repetindo em alguns lugares, né? Então, você imaginar esse medo que ela sentiu de ser descoberta que tinha feito xixi no ônibus, não é uma coisa tão surreal e tão distante. Com é. certeza alguém já ficou apertado na escola, já aconteceu alguma coisa, já passou mal, e eu acho que a gente vai entrando nesse universo. É muito bonito porque na obra diz que a infância de Joana conversa com os segredos de infância do leitor. Olha E eu só. acho que é um pouco disso também, assim, não só segredos, né, mas aquelas coisas que a gente viveu e que a gente deixou ali no cantinho, O que ficou só pra só gente pra mesmo. gente, porque a É. nossa cabeça, quando é criança, a gente imagina muitas coisas. Existem muitas coisas que a gente achou que ia viver, ou que a gente estava vivendo de uma forma e que hoje a gente mais maduro vê que não era aquilo. Então, eu achei muito bonito esse livro, é de uma escrita bem minuciosa, assim, uma escrita muito bonita, mas, sobretudo, é um livro para todas as idades. Por mais que fale sobre a infância, é um livro para adulto, é óbvio. Assim como Se Deus Me Chamar Não Vou, que a gente já trouxe aqui também, da Mariana Salomão Carrara. E eu acho que essas personagens crianças fazem a gente refletir muito mais, às vezes, do que um adulto, né? Sem Porque vem dúvidas. com uma leveza, né, Ari? Vem trazendo pra gente uma tranquilidade na forma de lidar com as coisas que a gente fala, cara, isso daqui tá acontecendo hoje comigo. É isso. E Paulo, você acha que um livro em fragmentos, como é o caso desse que vai aí, tem até vãos, não é, entre as páginas, como se fossem respiros entre as pílulas que ele traz, podem ser mais fáceis, de repente, para alguém que não está com esse hábito de leitura tão em dia, podem ser mais convidativos. Esse, além de ter esse perfil, ele é um livro fininho Ele é um também. livro fininho, ele tem ali 80 páginas, tem as fotografias da Juliana no meio dele, mas respondendo ao que você perguntou, eu acho que pode ser mais fácil e pode não ser. Pode não ser. Eu confesso que quando eu comecei a ler o livro, eu senti um pouco de dificuldade, eu estava com dificuldade de concentração. E por isso eu me perdi em algumas histórias, eu tive que voltar, recomeçar o livro por conta disso. Como são fragmentos e não necessariamente um está ligado ao outro, Entendi. são várias histórias juntas ali sobre assuntos que se passam. A personagem é a mesma, mas são coisas diferentes. Quando o livro é escrito de uma forma contínua, é mais fácil de você estar dentro da história e vivendo aquilo. Óbvio que aqui você se lembra da Joana, lembra que ela é a personagem e tudo, mas são histórias que vão saindo soltas, como o próprio nome já diz, os fragmentos. Mas quando o livro tem uma continuidade, talvez possa ser mais fácil a leitura. Eu não sei, vai depender de como a pessoa está no Boa. Pode ser dia, um desafio, pode então, ser para a um gente ler desafio, também. mas é incrível, assim. Isso não desmerece nem um pouco o livro, nem um não é melhor do que o outro, de uma Claro. forma,
mas eu achei que sem concentração é difícil ler um livro em fragmentos. Muito bem. Então tá aí, 7 horas e 52 minutos. Esse foi Paulo Pimenta com a gente em mais uma sexta-feira. Paulo, valeu por hoje. Até semana que vem. Eu que agradeço, Ariane, mais uma sexta-feira, muita gente de folga hoje aqui, né, nesse Muita feriado em gente. Brasília, mas eu tô lá no @PimentaPaulo no Instagram, deixa lá suas dicas, suas sugestões, suas críticas, sou super aberto, se tiver algum autor para indicar, Boa. manda por lá, @PimentaPaulo, a gente se vê sexta que vem.